pessoal, tudo bem com vocês? Gente, vamos entender na aula de hoje sobre a estrutura das palavras, como as palavras são formadas, tá? Entenderemos que as palavras, elas são formadas por pequenas unidades, ok? Então, vamos lá. As palavras podem ser divididas em unidades menores, a que damos o nome de elementos mórficos ou morfemas. Vamos analisar a palavra cachorrinha. Esta palavra, vejam só que eu dividi em pequenas unidades, tá? Cada unidade dessa vai trazer uma informação sobre a palavra, ok? Essa primeira unidade que temos aqui, cachorro até o R, este é o elemento base da palavra, ou seja, aquele que contém o significado. Essa parte da palavra que contém um significado básico, tá? Agora, essa parte INH indica que a palavra é um diminutivo, tá? A letra A indica que a palavra é feminina e a letra S indica que a palavra se encontra no plural. Então, vejam que cada unidade dessa, cada pedacinho traz uma informação sobre a palavra. Gente, os morfemas são classificados em essas unidades que formam as palavras, elas recebem alguns nomes específicos. Por exemplo, radical, vogal temática, afixo, desinência e tema, tá? Esses nomes são nomes que classificam as unidades que formam as palavras, tudo bem? Vamos começar pelo radical. O radical é o elemento que contém a significação básica da palavra. É aquela parte que contém o significado da palavra. As palavras que possuem o mesmo radical pertencem à mesma família e são chamadas de cognatas. Vamos observar esse conjunto de palavras, certo? Que inicia pela palavra cabelo, depois cabeleireiro, cabelos, unhas, hidratação e unhas. Voltando aqui, nós temos a palavra descabelado, nós temos também cabeludo. Todas as palavras têm em comum um elemento, que é esse aqui, cabelo, tá? Essa parte, cabelo, ela se repete em todas essas palavras. Vocês podem perceber, tá? Até o L, que se repete em cada uma delas. Então, essa parte que se repete é chamada de radical. É essa parte que vai trazer a significação básica da palavra, tudo bem? Vocês vão perceber que todas essas palavras, cabeleireiro, descabelado, cabeludo, todas elas fazem referência à palavra cabelo. Vamos só confirmar, por meio dos significados de cada uma delas. Cabeleireiro, substantivo masculino, né? Profissional que corta, arranja, penteia e trata os cabelos de outras pessoas. Então, veja a palavra fazendo referência a cabelo. Descabelado é um adjetivo que tem os cabelos em desalinho, despenteado, desgrenhado. Também faz referência a cabelos, né? Cabeludo é um adjetivo também que ou o que tem cabelos longos ou abundantes. Então, vejam, cabeleireiro, descabelado e cabeludo, todas elas fazem referência ao mesmo termo, cabelo. Tá? Então, por isso que elas fazem parte da mesma família, pois elas contêm o mesmo radical, tá? O que são os afixos? Vamos lá. É o elemento que se junta ao radical, né? A parte base da palavra, que contém um significado básico, se junta, né, ao radical para a formação de uma nova palavra. Os afixos, pessoal,
eles se subdividem em dois, tá? Podemos chamar de prefixos, tá? A parte que vem antes do radical, por isso que é prefixo, vem antes do radical. E sufixos é a parte que vem depois do radical, ok? Temos aqui a palavra luz, tá? Luz e temos a palavra real. Observem. Dessa palavra luz surgiu reluz. O que ocorreu para o surgimento dessa nova palavra? Vamos lá. A palavra luz se juntou ao prefixo re, tá? E aí surgiu, na verdade, uma nova palavra, reluz. Então, re aqui é o nosso prefixo, tudo bem? E luz é o nosso radical, é a parte, né, que contém o significado básico da palavra. Real, vamos lá. Real, dessa palavra surgiu realizar. Então, veja que real é o nosso radical, é a parte que contém o significado básico da palavra. E, ao se unir com o sufixo izar, surgiu realizar, ok? Surgiu uma nova palavra. Então, veja só, o que são os afixos? Eles se subdividem em dois, tá? Quando eu acrescento uma parte antes do radical, eu chamo essa parte que foi acrescentada de prefixo, por quê? Porque ela vem antes. E aqui eu chamo a parte que foi acrescentada ao radical depois do radical de sufixo, tá? Os afixos, eles servem justamente para a formação de uma nova palavra. Esses afixos podem ser acrescentados, né, antes ou depois do radical. Então, dependendo da posição que ele aparecer, ele vai receber o nome de prefixo ou sufixo. Desinência, vamos lá. São elementos terminais do vocábulo que servem para marcar. Terminais por quê? Porque as desinências aparecem lá no final da palavra. Nós temos as desinências nominais, marcam o gênero, masculino ou feminino, e número, singular ou plural, dos nomes, por isso que são desinências nominais, tá? Agora, nós temos as desinências verbais. As desinências verbais nós vamos encontrar onde? Em nomes ou verbos? Verbos, né? Claro. As desinências verbais vão marcar a pessoa a que o verbo se refere, se é a primeira, a segunda, a terceira. Vai marcar também o número, se aquele verbo está no plural ou no singular, certo? Vai marcar o tempo que se encontra aquele verbo e também vai marcar o modo que se encontra o verbo, se é indicativo, subjuntivo ou imperativo. Então, vamos analisar aqui os exemplos e vamos entender melhor, tudo bem? Nós temos primeiro aqui a palavra meninas, tá? Até o N nós temos o radical, tá? Menin é o radical. Úrsula, como eu consigo identificar o radical? Como eu sei até onde finaliza o radical? Simplesmente você vai flexionar a palavra, você vai alterá-la, tá? Se eu trocasse aqui essa palavra que está no feminino para o masculino, vamos lá, se eu trocasse por meninos, a partir de onde que mudaria? A partir do A. Teria trocado o A pelo O, né? O radical é até onde finaliza a parte que não se altera. É a parte que não se altera daquela palavra. Quando aquela palavra ela é flexionada, é a parte que não se altera. Tudo bem? Vamos continuar, então. Então, aqui nós temos menin, que é o radical, a parte que contém o significado básico. O A vai marcar a desinência nominal, né? Porque vai marcar o gênero. Se trata de uma palavra feminina, né? E o S vai marcar também o número da palavra, que essa palavra se encontra no plural, ok? Então,
entendemos aí como que a gente reconhece as desinências nominais. Atenção, o verbo amar, certo? Quando você conjuga amar, você vai percebendo que vai se alterando depois do A, não é verdade? Então, aqui nós temos o nosso radical, certo? Essa unidade aqui, o vá, amar, vá, a gente descobre o tempo que se encontra aquele verbo. A gente percebe que esse vá indica o tempo passado, né? Um tipo de pretérito, é o pretérito imperfeito. E também esse vá indica o modo. Ao mesmo tempo que indica, né, o pretérito imperfeito, que é o tempo, vai indicar o modo. O modo aí, no caso, é indicativo, que indica com certeza, amava, tá? E essa, a última terminação, mos, amava, mos, esse último elemento vai indicar o número, que se trata do plural, né? Amávamos. Quem amávamos? Mais de uma pessoa. Nós amávamos. Então, indica o plural, certo? E indica a pessoa a quem esse verbo se refere. Se trata aí da primeira pessoa do plural, certo? Então, a terminação das palavras são chamadas de desinências, tá? Existem as desinências nominais, quando se trata de terminação de nomes, e as desinências verbais, quando se trata de terminação de verbos, tá? As desinências nominais servem para indicar gênero e número, e as desinências verbais servem para indicar o tempo e o modo, a pessoa e o número daquele verbo. Vogal temática. O que é a vogal temática? É o elemento que nos verbos serve para indicar a conjugação. Pessoal, saibam que os verbos possuem 3 conjugações. Primeira conjugação, quando o verbo termina em AR. Segunda conjugação, quando os verbos terminam em ER. Terceira conjugação, quando os verbos terminam em IR. Ok? E a vogal temática é a vogal que vai indicar a que conjugação aquele verbo pertence. Exemplo aqui, o verbo falar. Essa vogal que aparece aqui, ligando o radical à desinência, tá? Ela é chamada de vogal temática, porque ela indica que o verbo ele faz parte de qual conjugação? Da primeira, né? Primeira conjugação, verbos que terminam em quê? AR. Varrer. O verbo varrer, temos aqui a vogal temática, né? Que vai indicar que o verbo varrer pertence à segunda conjugação. Partir, nós temos o i como vogal temática, que indica que o verbo partir, ele faz parte da terceira conjugação. Ele pertence, né, à terceira conjugação. Dicas. A vogal temática, ela não marca nenhuma flexão, portanto, ela é diferente de desinência. Vogal temática não é desinência, tá? Ela não vai marcar tempo, não vai marcar modo, não vai marcar pessoa, nem o número. Ela simplesmente é para indicar a que conjugação aquele verbo pertence. O verbo pôr e seus derivados, compor, repor, impor e etc., porque existem outros, né? Incluem-se na segunda conjugação, pois a sua forma original em português é poer. Gente, a língua portuguesa, ela surgiu do latim, né? É por isso que o verbo pôr e seus derivados pertencem à segunda conjugação. A segunda conjugação são os verbos que terminam em ER. Úrsula, e por que o verbo pôr e suas derivações pertencem à segunda conjugação? Como aqui a explicação diz, esse verbo pôr, ele se originou de poer. Poer era a forma original do verbo pôr. Poer termina em ER.
tá? É por isso que os verbos que terminam em OR pertencem à segunda conjugação. Tema. O que é o tema? Ao conjunto radical mais vogal temática dá-se o nome de tema. Então, vamos lá. O tema é o quê? É a junção, é a união do radical, da parte invariável, né? É o radical com a vogal temática, tá? Aquela vogal que indica a que conjugação o verbo pertence. Então, a junção radical e vogal temática, coloquei aqui ó, o nome radical e VT, vogal temática, esses dois juntos recebem o nome de tema, tá? Essas duas unidades juntas recebem o nome de tema, tudo bem? Vogal e consoante de ligação. O que é a vogal e consoante de ligação? Bora lá. São elementos que, desprovidos de significação, não têm uma significação, né? São usados entre um morfema e outro para facilitar a pronúncia. Então, as vogais e as consoantes de ligação, elas simplesmente são utilizadas para facilitar a pronúncia de determinadas palavras, tá? Vamos lá. Aqui nós temos a palavra gasômetro. Gasômetro é formado por gás mais metro, tá? Então, a pronúncia para soar melhor aos nossos ouvidos, foi acrescentado o que nessa palavra? Foi acrescentado o O para a pronúncia ficar, como é que eu posso falar? Tanto para facilitar a pronúncia e que essa palavra ela soasse de uma maneira bem melhor aos nossos ouvidos, né? Por isso que gás mais metro ficou gasômetro. Chaleira. Nós temos aí a palavra chá mais eira, né? Para facilitar a pronúncia dessa nova palavra, foi acrescentado o L entre um morfema e outro, tá? Que é uma consoante de ligação justamente para facilitar a pronúncia. Chaleira, tá? Então, as vogais e consoantes de ligação, elas servem justamente para facilitar a pronúncia. Tudo bem? Gente, finalizamos a nossa aula de hoje. Aliás, finalizamos o nosso primeiro momento. E aguardem que o segundo momento será online. Tudo bem? Mais informações, vejam lá no grupo e até já já.